Legião Oculta tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E desastres naturais violentos têm devastado a humanidade ao longo dos séculos, mas tendo em vista que alguns deles aconteceram muito tempo atrás, os cientistas não são capazes de estimar o número de mortos. A ilha mediterrânea de Strogli é um exemplo disto. Acredita-se que o lugar foi completamente destruído por uma erupção vulcânica e pelo tsunami que se seguiu. Embora o número de mortos permaneça incerto, o desastre parece ter devastado toda a civilização minoica em torno de 1500 anos antes de Cristo. Os desastres naturais mais mortais envolveram na maior parte terremotos e inundações, e sobre os quais os historiadores podem fornecer o número preciso de mortes, já mataram um total estimado de 10 milhões de pessoas. A China lidera o ranking, nada mais nada menos do que 5 dos 10 desastres naturais que mais mataram até hoje ocorreram no país, incluindo os 3 mais mortíferos. No geral, é o desastre natural que mais aparece. Vamos aos desastres. Um grande abalo atingiu Alepo, maior cidade da Síria na época, no dia 11 de outubro de 1138. Com base em dados geológicos, as estimativas modernas dão ao terremoto a magnitude de 8,5 graus na escala Richter. Registros históricos sugerem que aproximadamente 230 mil pessoas morreram, além dos grandes danos sofridos pela cidade. Alepo se localiza no norte da Síria, numa área muito vulnerável a tremores. A cidade faz parte da região da Falha do Mar Morto, pois repousa sobre o limite entre a placa geológica da Arábia e a placa africana. Um dia após o Natal de 2004, um terremoto submarino de magnitude de 9,3 graus, com o epicentro na costa oeste de Sumatra, na Indonésia, resultou em um devastador tsunami que atingiu as costas de vários países do sul e do sudeste da Ásia. O abalo sísmico originado no Oceano Índico provocou o tsunami e matou um número estimado entre 225 mil e 230 mil pessoas. Eu acho que muitos de vocês acabaram acompanhando esse caso nos jornais e documentários que ocorreram na época. Eu praticamente assisti todos. Foi muito sinistro. O terremoto de 8,5 graus de magnitude atingiu a área do condado de Haiyuan, na província de Ningxia, na China, no dia 16 de dezembro de 1920. O abalo também é conhecido como terremoto de Gansu, porque a região da Ningxia era uma parte da província de Gansu na época. O desastre causou a morte de exatamente 235.502 pessoas. No dia 28 de julho de 1976, os habitantes da cidade industrial de Tangshan sofreram um dos piores terremotos do século XX. A cidade, localizada em Hebei, na China, possuía na época uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas, e foram devastadas pelo tremor de magnitude 8. O governo chinês registrou no momento um número de mortes igual a 650 mil pessoas, mas esse dado foi posteriormente reestimado para cerca de 242 mil pessoas mortas. O desastre em Antioquia ocorreu durante a primavera de meados de 526 d.C. A data exata é estimada entre os dias 20 e 29 de maio. O forte terremoto atingiu a Síria e a Antioquia. Cerca de 250 mil a 300 mil pessoas morreram em consequência do terremoto. De acordo com os escritos históricos, após o terremoto, um grande incêndio destruiu a maior parte dos edifícios que o desastre havia poupado. Em 25 de novembro de 1839, o que ficou conhecido como Ciclone da Índia chegou à aldeia portuária de Coringa, localizado no estado de Andhra Pradesh, na Índia. O ciclone provocou uma onda de 40 metros e destruiu grande parte da vila e a maioria dos navios perto da área. Cerca de 20 mil pessoas morreram afogadas no mar. Um total estimado de 300 mil pessoas perderam a vida em decorrência do ciclone.
o pior ciclone já registrado na história, o Bola atingiu o Paquistão Oriental, o que é agora Bangladesh, e oeste de Bengala, na Índia, no dia 12 de novembro de 1970, inundando grande parte das ilhas baixas do Ganges. Aproximadamente 500.000 pessoas morreram, principalmente por causa das inundações que resultaram da onda causada pelo ciclone, ou ainda devido ao aumento do nível da água na costa. O dia 23 de janeiro, no longínquo ano de 1556, foi marcado pelo terremoto com o maior número de vítimas já registrado na história. O abalo ocorreu na província de Shanxi e na província vizinha de Shanxi, localizados no norte da China. O catastrófico terremoto teve uma magnitude estimada de 8 graus na escala Richter e matou aproximadamente 830.000 pessoas. Vocês têm noção disso? Quase 1 milhão de pessoas morreram no desastre natural, e acredita-se que 60% da população dessas províncias tenha morrido no desastre. Cabuloso, Legião Oculta, cabuloso. E esta foi a pior enchente única e o segundo pior desastre da história. Em setembro de 1887, o Rio Amarelo invadiu os diques na província chinesa de Henan. A enchente devastou 11 grandes cidades do país e centenas de aldeias, deixando milhões de desabrigados. As águas da enchente cobriram cerca de 130.000 km², área semelhante à da Grécia, ou pouco menos que o estado do Amapá, matando um número estimado de 900.000 a 2 milhões de pessoas. O pior desastre natural da história foi o conjunto de enchentes que ocorreram entre julho e agosto de 1931, na região central da China. Na época, o rio Yangtze transbordou e causou uma série de inundações. Como resultado, um número estimado de 3,7 milhões de pessoas morreram de doenças, afogamentos e fome. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, mais de 51 milhões de pessoas, um quarto da população da China na época, foram direta ou indiretamente mortos pelas inundações. E aí, Legião Oculta, ficou impressionado com esses números? Realmente, a natureza, quando ela quer, ela realmente é destrutiva e muito assustadora. Você acha que com a devastação e com a ação do homem contra a natureza, ela poderia revidar e fazer com que acontecesse mais uma catástrofe gigantesca em nossa geração? Você acha que um dia a humanidade possa deixar de existir em decorrência a um desastre natural? Deixe suas opiniões nos comentários, Legião Oculta. Sua opinião é muito importante para nós. Se gostou do vídeo, deixe o seu like para assim fazer nosso canal crescer cada vez mais nessa imensidão do YouTube. Adicione o vídeo aos favoritos, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com os amigos. Aqui é o Jonathan Scriven e até o próximo Caso Oculto.